estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lida Paixão e hoje nós vamos continuar o nosso estudo dessa quinzena, é a nossa 20ª aula de língua portuguesa, certo? Hoje a gente vai continuar o estudo de poemas e mais uma questão de uso linguístico que é sobre a colocação pronominal. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre o poema concreto, que é um estilo novo de fazer poesia, e hoje nós vamos ler 2 poemas tradicionais, né, digamos assim. É claro que são poemas contemporâneos, não tem toda aquela segmentação de rima, porque os poemas contemporâneos, eles têm essas características, não precisa você rimar todos os versos, as estrofes, mas ele é tradicional porque ele se configura na questão de organização em estrofes, né, versos, e também tem ritmo, né, que o ritmo ele é provocado não só por rimas, mas sim pela escolha das palavras, né, pela organização das palavras dentro da estrutura do poema, certo? Então vamos ler? Primeiramente a gente vai fazer a leitura dos 2 poemas e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre a compreensão desses 2 textos. Lá no bloco de estudo de vocês, eles estão lá de lado a lado, né, os 2 poemas juntos, porque é justamente para a gente ler, interpretar e tentar relacionar esses 2 poemas, certo? Então vamos ver aqui a imagem, olha só. O primeiro poema que tem lá é do Oswald de Andrade, né, que é intitulado de Pronominais. Então diz assim: dei-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Mas quem é Oswald de Andrade? Vamos ver aqui na outra imagem, um pouquinho, uma rápida mini biografia desse poeta. O Oswald de Andrade, ele nasceu no dia 11 de janeiro de 1890, faleceu no dia 22 de outubro. Em 1905, ele participa aí com outros poetas da inauguração do surgimento do bonde elétrico, né, da rádio, da propaganda e do cinema. Então ele foi um poeta bem articulado, que trabalhou muito com outros poetas, né, nessa questão do surgimento, né, do cinema, da rádio, da propaganda. Ele também, em 1909, ele iniciou essa carreira no jornalismo e crítico teatral. Além de poeta, ele também é jornalista e é crítico, né? O Oswald de Andrade, ele participou ativamente, né, da Semana de Arte Moderna também, lá em 1922, e ele, com esse poema Pronominais, ele faz uma crítica, né, à gramática normativa, e a gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente, quando a gente estiver analisando as questões que estão aqui no quadro, certo? O outro poema que está lá, vamos ver aqui na imagem, é um poema com esse título aí, do Carlos Drummond de Andrade, Lembranças do Mundo Antigo. Então vamos ler? Clara passeava no jardim com as crianças. O céu era verde sobre o gramado. A água era dourada sobre as pontes. Outros elementos eram azuis, rosas e alaranjados. O guarda civil sorria, passavam bicicletas. A menina pisava a relva para pegar um pássaro. O mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. As crianças olhavam o céu, não era proibido. A boca, o nariz, os olhos estavam abertos, não havia perigos. Os perigos que Clara temiam eram a gripe, o calor e os insetos. Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas. Esperava cartas que custavam chegar. Nem sempre podia usar vestido novo, mas passeava no jardim pela manhã. Havia jardins, havia manhãs naquele tempo.
Então, esse poema é daí do Carlos Drummond de Andrade, né, um famoso poeta da nossa literatura, poeta contemporâneo, assim como o Oswald, né? O Carlos Drummond, ele é mais contemporâneo, considerado mais a literatura contemporânea, né, porque ele nasceu aí em 1902, em Itabira, Minas Gerais, e faleceu em 1987. Então, esse poema do Carlos Drummond, na estrutura como a gente viu lá e leu, ele é um poema narrativo. Ele vai contando, né, vamos dizer assim, ele vai descrevendo uma personagem que é clara e a partir dessa descrição a gente percebe que ele está falando de algumas lembranças, de algumas memórias. Essa também é uma das características do poema contemporâneo, além de não ter essa questão de ficar preso, né, a versificação, a questão de rimas, ele traz uma história e a partir dessa história ele organiza, né, em versos, em estrofes, porque ele trabalha, né, com as figuras de linguagem também, se a gente for analisar, e transmite uma ideia, um sentido, né? No caso, a poesia acontece nesse poema, que é uma característica também muito comum de uma poeta próxima a nós, né, que é a Cora Coralina. Ela também faz muito isso, assim como Drummond, certo? Então, vamos ver aqui, vamos voltar à imagem lá do primeiro poema, por favor, vamos ver lá a imagem do pronominais, porque a gente vai precisar dessa imagem, isso, a gente vai ficar com essa imagem aqui, para a gente discutir algumas questões sobre esse poema do Oswald de Andrade, tá? Então, a primeira questão é essa aqui. Que verso no poema pronominais representa a gramática natural, a linguagem popular cotidiana? Então, qual é o verso? O último verso, né, quando ele fala lá assim, ó, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, precisamente esse último, me dá um cigarro, é o verso que ele acentua, né, essa gramática natural, essa linguagem cotidiana que nós todos falamos no nosso dia a dia. E aí ele tem essa outra pergunta também, quem utiliza essa linguagem popular? Ele deixa isso bem claro, né? Ele fala assim, ó, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Aí ele vem, né, colocando a maneira como a gente diz popularmente essa frase. A outra questão, que verso no poema pronominais representa a gramática normativa, a língua padrão? E aí ele inicia o poema, né, ó, dei-me um cigarro. Ele inicia o poema colocando esse primeiro verso, que é a linguagem padrão, né, a linguagem normativa lá da gramática. E aí a outra pergunta, quem utiliza essa língua padrão? Ele também deixa bem claro, depois que ele coloca lá esse primeiro verso, ele fala, ó, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Então, essas primeiras perguntas é justamente para a gente identificar a discussão que esse poema faz, né, da linguagem cotidiana, do nosso dia a dia, com a linguagem padrão que a gramática prescreve, certo? E aí, essa última pergunta que vai amarrar bem isso que nós detectamos no poema é essa aqui, ó. Associe o título ao conteúdo do poema pronominais e responda. Que regra da variedade padrão da língua o poeta põe em discussão? Então, como nós vimos bem, o título já é bem claro, né? Pronominais. Então, ele vai falar dos pronomes, né, que são utilizados. Quando nós vimos lá que ele inicia com o verso da gramática normativa dei-me, esse me, que é um pronome átono. E aí, quando ele finaliza utilizando o me antes do verbo, me dá um cigarro, que pela gramática normativa não pode iniciar frases com um pronome átono, né? Então, a gramática normativa, ela tem essa proibição aí na questão. Só que a nossa linguagem oral, falada no dia a dia, é essa última, né? Então, o Oswald de Andrade, ele coloca isso em discussão. Essa questão de você não valorizar a linguagem popular, de você, muitas vezes, agir com preconceito da maneira como nós falamos no dia a dia, né? Então, vejamos bem, se você vai numa lanchonete comprar um salgado, você
dificilmente alguém chega lá, dê-me um salgado. Você fala, me dá um salgado, por favor. Então, essa linguagem de usar esses pronomes antes do verbo, na linguagem oral, no nosso dia a dia, é bem comum. É claro que nós devemos ter a consciência de quando a gente vai escrever um texto escrito, um documento, você tem que fazer dentro das adequações, né, da linguagem normativa, que prescreve que não se inicia orações com pronomes oblíquos atos, no caso o me aí. Então, o Oswald de Andrade, ele, como poeta contemporâneo, ele põe em discussão essa questão usual da nossa língua, né? Então, é bem interessante esse poema. Esse poema é bem cobrado em concurso. Provavelmente no Enem, que vocês vão fazer um ano daqui uns 3 anos, né, depois do ensino médio, vocês podem ter esse poema lá, porque ele é bem cobrado nessa discussão, certo? E o outro poema que nós vimos aí, né, do Carlos Drummond de Andrade, eu coloquei alguns dados desse poema para a gente entender. Como eu disse a vocês, ele é um poema narrativo, né, ele tem uma personagem, tem umas ações que ela vai desenvolvendo. Mas por quê? Esse poema, Lembranças do Mundo Antigo, ele é um poema que faz parte do livro O Sentimento do Mundo, que é um livro de 1940, do Drummond, na época que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então, vejam bem que esse poema do Drummond, ele dialoga com o nosso texto inicial desse bloco de estudo, que a gente inicia colocando em discussão o gênero diário, e nós estudamos lá 2 diários, vocês recordam? O diário de Serafina e o diário de Anne Frank, né? Que Anne Frank tem a contextualização da Segunda Guerra, né? A perseguição aos judeus, o nazismo, ela é judia. E aqui, nesse poema do Drummond, a gente tem esse diálogo também um pouquinho, né? Na questão da personagem ter vivenciado, né, essa Segunda Guerra Mundial. Então, aí durante o poema a gente vê bem essa questão da admiração dela, né, de estar passeando no jardim com as crianças, de estar vendo um guarda sorrir, de poder pegar um pássaro na mão. Então, assim, a maneira como Drummond trabalha os versos, né, poeticamente, ele fala de um tempo que foi um tempo sombrio, triste e ao mesmo tempo uma passagem, né? Parece, a gente percebe que essa guerra tinha chegado ao fim através dos versos que ele vai colocando lá, certo? E aí a gente tem essas 2 perguntas bem interessantes, né, sobre esse poema, que fala o seguinte: a primeira, qual a estrofe acentua que a guerra havia acabado? Comente. Vamos voltar lá no poema para a gente ver? Olha só, como eu disse, isso aí são as primeiras estrofes do poema, né, os primeiros versos. E aí você vê que tem a personagem Clara passeando no jardim, né, vendo o céu, a água, a ponte. Então ela está admirando tudo, né, o guarda que sorri, a menina que pega um pássaro. E aí o próximo, vamos ver a próxima imagem? Que é um poema um pouquinho, né, como ele é narrativo. Na próxima a gente tem essa estrofe aí que fica bem claro, quando diz assim, ó, o mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo ao redor de Clara. Então, quando ele utiliza, né, as palavras dos países que estavam aí, os principais países que estavam nessa guerra, na Segunda Guerra Mundial, que é a Alemanha e China, com a palavra tranquilo, né, que tudo estava tranquilo ao redor de Claro, é lógico que já fica implícito quando a gente sabe essa contextualização de que o poema, né, faz parte desse livro que ele fez na época da Segunda Guerra Mundial. Tem vários poemas que ele faz alusão a isso. Aí a gente já percebe que essa estrofe deixa bem claro que a guerra tinha acabado, certo? Então vamos ver a outra questão? Pode-se inferir quais são as lembranças desse mundo antigo? E aí, sabendo que esse mundo antigo, ele foi um mundo de guerra, né? Então, quais são as lembranças que Clara tem? A partir dos outros versos, até dos primeiros mesmo, quando a gente vê que ela está passeando no jardim, a gente percebe que na época da guerra não podia andar, né, pelo jardim, não podia estar contemplando o céu. E aí esse outro verso, esse aí é o primeiro que ela fala, né? Mas fica bem claro quando ela fala isso aí, né? Que ela tinha medo de perder o bonde das 11, esperava cartas que custavam chegar, nem sempre podia usar um vestido novo. Então isso aí já fica claro que ela tem as lembranças de algumas coisas que era proibida na época, né? E esse último verso, quando ele fala, havia jardins, havia manhãs naquele tempo, isso aí já é bem claro
de dizer que na época da Segunda Guerra ela não podia ter esse ato simples de passear no jardim, de contemplar uma manhã, né? Então, implicitamente aqui já fica claro isso, mas para isso a gente tem que saber que esse poema foi escrito, né, durante esse período. Por isso que eu trouxe essa contextualização histórica para vocês entenderem. Lá no bloco de estudo também tem um textinho explicando, né, quando que esse poema foi escrito, para facilitar a compreensão de vocês, tá? Certo? Então, para finalizar, vamos ficar com essa frase. Comece de onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder. É uma frase do Arthur Ashe e é para incentivar vocês a estudar. Estudem, né? Façam o que vocês têm em mãos, que é o bloco de estudo, né? E assistam as teleaulas, revisem, acessem os links que estão lá, certo? Um abraço e até a próxima!